Então, hoje, nós continuamos com a metodologia, continuamos na unidade 1, vamos lidar ainda com a metodologia da economia política crítica, né, como eu estou chamando aqui, a partir do método de Marx, o materialismo histórico dialético. Né? Eu estou procurando transportar o método para a questão de interesse imediato da nossa disciplina. Então, estou chamando ela de economia política crítica. Né? Então, o roteiro da aula de hoje é o seguinte: primeiramente, eu quero fazer um breve retorno, somente para verificar se ficou claro para todo mundo, sobre as ideias que eu transmiti na aula anterior a respeito da diferença entre método dedutivo e método indutivo. Depois disso, eu vou procurar explicitar qual é o método na economia política clássica e, para concluir a aula, qual é o método na economia política crítica. Então, iniciando, podemos logo fazer essa breve recapitulação do que nós vimos na aula anterior. A própria perspectiva da economia política crítica, ela se constrói como uma grande crítica, tanto aos métodos dedutivos, racionalistas, como também aos métodos indutivos, empiristas. E desde já eu posso dizer para vocês que o objetivo da economia política crítica é encontrar um meio termo, né? A economia política marxista diz assim, olha, nós não podemos ser apenas dedutivos e também não podemos ser apenas indutivos. É preciso fazer um movimento de dedução que se completa por meio de um movimento de indução. Então, é a partir desse referencial que se produz a economia política crítica. O que a economia política crítica critica especificamente? Critica, esse aqui é o quadro que eu coloquei na aula passada, então a gente tem, na essência do curso, deste curso, uma crítica à dedução e também à indução como aparatos metodológicos que se pretendem unitários e indivisíveis. Por dedução, nós entendemos um movimento de análise que parte do fenômeno e vem em direção às prováveis causas do fenômeno, e como indução nós temos um movimento contrário. Nós temos um movimento que parte do que pretensamente seriam as causas de um fenômeno e vai encontrar as demonstrações dessa causa na realidade. A economia política clássica, desenvolvida na Inglaterra, está baseada centralmente no método da dedução. E vocês devem lembrar que na aula passada eu também falei da escola alemã de economia política, ou da escola histórica, que tem um escopo metodológico centrado no método indutivo. Então, Marx criticava tanto a economia clássica inglesa, que ele considerava a economia burguesa, como a economia clássica alemã, que é uma economia política revolucionária, mas bastante idealista, no sentido de que praticava o empirismo, né, como o método indutivo, como base de uma verificação da realidade que nem sempre, da qual Marx duvidava enquanto método. Então, é preciso ver também que na compreensão de Marx, tanto a dedução e, consequentemente, a economia política inglesa, como a indução e, consequentemente, a economia política alemã, eram estratégias metodológicas idealistas. E é por isso que ele criticava essas estratégias. A gente tem aqui um quadro que procura sintetizar essa observação. Eu acho que esses exemplos aí da linha 3 do quadro esclarecem, em termos mais efetivos e práticos, como é que essas duas perspectivas metodológicas atuam. A dedução, pensem no médico. O médico atua por dedução. Você vai no médico, você tem alguns sintomas de alguma coisa, ele analisa os sintomas, ele vai produzir um diagnóstico. Isso é um exemplo claro de método dedutivo. O método da medicina é essencialmente dedutivo. Já o estudo teórico se produz não por meio de dedução, mas normalmente por meio de indução.
claro que você pode ter uma medicina que parte de método indutivo, você pode ter uma elaboração teórica que parte de um método dedutivo, não tem problema. Mas o mais comum são esses elementos aí que eu estou sugerindo para vocês. Então, quando você vai elaborar uma teoria, você normalmente parte de autores, de fontes teóricas, então tudo se passa primeiramente na sua cabeça e depois você vai aplicar essa teoria na realidade. Isso é um método indutivo. O método indutivo é o mais comum na pesquisa em comunicação. Normalmente, na pesquisa em comunicação, por exemplo, na pesquisa profissional em comunicação, no marketing, por exemplo, você elabora uma certa teoria sobre o comportamento de consumo ou o comportamento de tendência de voto, por exemplo, e você vai, a partir dos dados teóricos que você tem, você vai verificar a realidade. Então, isso é um processo indutivo. A antropologia trabalha com método dedutivo, na maioria das vezes, a antropologia contemporânea. Primeiro, o etnógrafo vai a campo, vive na realidade, coleta elementos, e depois ele vem para a teoria. Então, primeiro a realidade, depois a teoria. No método indutivo, primeiro a teoria, depois a realidade. A partir daí, eu espero que tenha ficado razoavelmente clara a diferença entre os métodos dedutivos e os métodos indutivos. Talvez caiba dizer também, para concluir esse primeiro elemento da aula de hoje, algo que é central para que vocês percebam a abordagem crítica feita por Marx, e a percepção de que a pesquisa não se completa cientificamente se ela utilizar isoladamente qualquer um dos dois métodos. Por quê? Porque a realidade, na visão de Marx, ela é mediada pela figura do pesquisador. Então você tem que ter estratégias de controle para você não imaginar a realidade fora do que ela é. Então você tem que ter estratégias para controlar o papel indutivo do pesquisador, do cientista, do analista. Por outro lado, o método dedutivo levado a cabo, ele não pode ter validade científica se ele não tiver um plano reflexivo indutivo na sua finalização. Então, é por isso que Marx constrói a perspectiva do materialismo histórico dialético, que é a sua metodologia, a sua grande contribuição metodológica, sem a perspectiva de um diálogo necessário entre dedução e indução. Para Marx, só é possível fazer ciência quando você encontra um caminho de meio termo. Mas vamos ver um pouco mais sobre o método na economia política clássica, ou economia política burguesa, que é como chamava Marx para a economia política inglesa. Então, como é que procedia, qual era o temperamento metodológico dessa economia política clássica? Em primeiro lugar, cabe dizer que ela usava o método dedutivo, como eu acabei de dizer. Como é que ela se produzia, como é que ela produzia sua reflexão científica? Ela identificava fenômenos concretos na vida social e teorizava abstratamente sobre tudo. Que fenômenos nós poderíamos dizer? Né? Quais eram esses fenômenos concretos que eram priorizados? Em primeiro lugar, o crescimento da população, mas também as trocas econômicas, as práticas do mundo do trabalho e uma série de outros elementos que estavam presentes na interação social mediada pela economia. Então, se a população crescia, é porque havia alguma razão para isso. Então, eles partiam do fenômeno concreto, a população está crescendo. E eles teorizavam idealisticamente sobre as causas desse crescimento. É aqui que está o elemento idealista do método da economia política clássica. É porque, a partir de observações reais, eles criavam teses absolutamente abstratas. Teses abstratas que permitiam justificar coisas que eles estavam vendo na realidade, mas com base não no choque científico desses elementos de validação, de verificação, de validação desses elementos, mas sim uma construção idealista, ou seja, ideológica do que estava acontecendo na realidade.
dessa maneira. Eles criavam conceitos como dinheiro ou como valor a partir do fenômeno empírico. A questão é, será que o conceito que eles criavam para dinheiro, para valor, para divisão social do trabalho, para explicar a natureza da atividade que nós compreendemos como trabalho, será que isso explicava realmente o fenômeno empírico observado? Por exemplo, quando eles tematizavam o crescimento da população, eles diziam: a população está crescendo porque tem mais alimentos, porque tem um certo fenômeno de urbanização, e isso justifica e legitima o processo de exploração do trabalho que é praticado pela nossa sociedade, pela sociedade inglesa, no caso, né? Então, cada fenômeno empírico passava a ser justificado, idealisticamente, por uma certa teorização que, por sua vez, não retornava à realidade para se comprovar. Então, se criou leis econômicas a partir dessa observação, que são leis presentes até hoje, na realidade. Então, são leis que norteiam uma parte importante dos estudos em ciências econômicas, e são leis que muitos já tentaram comprová-la, mas sem romper com o ciclo ideológico que os produzia, sem romper com o ciclo de interpretação idealista que os produzia. Então, nós continuamos tendo, por exemplo, os herdeiros do método da economia política clássica, é o que nós chamamos hoje de os neoclássicos em economia. E os neoclássicos, eles adotam os mesmos referenciais para compreender valor, dinheiro e trabalho, explicando esses conceitos de uma maneira abstrata a partir de fenômenos socialmente verificados. Então, esse método tem validade? Claro que sim. São hipóteses importantes? Claro que sim. Tem algo a dizer para nós? Claro que sim. Mas recebe uma crítica da perspectiva marxista, que é mais ou menos o que eu vou tentar explicar para vocês, a natureza dessa crítica posteriormente. Também é importante deixar claro que, em se tratando de perspectivas metodológicas para compreender o funcionamento da economia, e, na verdade, para compreender qualquer outro fenômeno social, eu não estou sugerindo que o método dedutivo ou o método indutivo não tem efeito científico. Pelo contrário, tem. São estratégias que nós utilizamos de maneira muito eficiente, muito eficaz, quando fazemos pesquisa ou quando criamos uma estratégia de texto jornalístico, uma estratégia de administração da linha editorial de um jornal, estratégias de construção do marketing político, da campanha de determinado candidato, e são estratégias que têm muitos estudos, sejam eles dedutivos, sejam eles indutivos, e que nós utilizamos para sustentar as nossas escolhas, né, nossas escolhas estratégicas na ação da comunicação, na efetivação de uma política de comunicação, de uma estratégia de comunicação. Porém, há críticas, né? Então, a despeito de serem métodos que possuem grande validade, é sempre interessante ouvirmos também as críticas. Bom, nós podemos arrolar também as críticas que Marx elaborou à economia política clássica e à economia política alemã. Então, nós podemos dizer que, como eu disse acima para vocês, a grande crítica elaborada por Marx em relação às duas escolas era o fato, a percepção que ele tinha de que elas eram escolas idealistas. O resultado da crítica marxista é basicamente esse, né? Fazer uma acusação de idealismo, né? Seja no dedutivismo, que faz um traslado das partes em direção à teoria, em direção ao todo, seja do indutivismo, que parte da teoria ou do todo para chegar às partes. Mais interessante, eu diria, ou tão interessante quanto, é perceber que a crítica que Marx fez da metodologia acabou respaldando, posteriormente, a crítica que Marx elabora à ideologia. Ideologia como produto do idealismo. Então, a ideologia em ciência. Eu posso dizer para vocês que nós precisamos, enquanto
profissionais de qualquer área, ou enquanto pesquisadores, cientistas que atuam em qualquer área do conhecimento, permanentemente ter cuidado com o nosso próprio idealismo, para não permitir que o nosso idealismo, porque somos seres humanos, então é natural o fenômeno da ideologia se produzir como um controle da nossa consciência e que modela a nossa própria forma de raciocinar. Então, seja enquanto profissionais, seja enquanto cientistas, na área da comunicação, nas ciências sociais em geral, é muito importante nós termos dispositivos de controle desse fluxo idealista na maneira como procedemos. Então, isso daí é um alerta, né, que provavelmente na obra de Marx esse alerta tem a maior clareza dentre todas as demais obras que pensaram o tema, e que é um aviso para a gente poder compreender bem e fazer escolhas metodológicas que sejam autocríticas, que produzam autocrítica em permanência e que possuam mecanismos eficazes, eficientes, de controle das próprias conclusões. Então, isso é uma condição estratégica no pensamento de Marx. Né? Bom, podemos colocar uma pergunta nesse ponto. Qual a relação entre a avaliação idealista da realidade presente no dedutivismo da economia política clássica e, portanto, a ideologia? Basicamente, responde Marx, é o fato de que toda ideologia se produz idealisticamente. Para Marx, esse método leva apenas, ou basicamente, ao conhecimento, a um conhecimento abstrato da realidade. Você conhece a realidade por meio da economia política clássica? Sim, claro que sim. Porém, você qualifica o seu ato de conhecimento da realidade por meio, de acordo com Marx, tá? Por meio de uma abstração, de um conhecimento abstrato da realidade. Bom, por outro lado, Marx via um procedimento absolutamente inverso na economia política alemã. E essa crítica que ele faz equivale ao debate, né, antes feito por ele próprio à esquerda hegeliana. Para Marx, o pensamento econômico da escola alemã partia de uma tese a respeito de como a sociedade deveria ser, ou de como a economia deveria funcionar, e caminhava em direção à realidade, por meio de induções, portanto, procurando encontrar elementos que comprovassem essa percepção. É preciso dizer para vocês que o idealismo alemão, a economia política alemã, ela se produziu historicamente em uma sociedade tardia, uma sociedade que estava tentando correr atrás do prejuízo que na cabeça deles existia, um prejuízo histórico em relação a outras sociedades europeias, justamente porque a Alemanha ela tardou, tal como a Itália, aliás, em fazer a sua unificação. Então, ela não se constituiu, se não tardiamente, como potência industrial, ela não se constituiu, se não tardiamente, como império colonial, ela não se constituiu juridicamente enquanto um sistema judiciário coeso e estruturado de uma maneira universal, que alcançasse a todas as pessoas que fazem parte daquele povo. Então, a Alemanha, motivada, digamos assim, por uma grande ansiedade em correr atrás do que na cabeça deles era um tempo perdido na história, a Alemanha se produziu basicamente dessa maneira. Ela idealizou o que deveria ser, olhou para o lado, olhou para a Inglaterra, olhou para a França, olhou para a Áustria, para a Rússia, imaginou o que deveria ser e produziu estratégias bastante pragmáticas para alcançar o objetivo dessa teorização. Que é por isso que Marx compreendia nas escolhas econômicas do Império Alemão, do Império Prussiano em seu tempo, efetivamente, né, porque tudo isso começa com a Prússia, e na medida em que os anos passam e ocorre a unificação da Alemanha, liderada pela Prússia, como vocês sabem, todo aquele imaginário idealista prussiano começa a se disseminar, gerando o Estado alemão, o Estado imperial alemão. Então, vocês têm aí exatamente esse exemplo do indutivismo, de uma teoria econômica que primeiro estabelece como deve ser a realidade e depois produz essa realidade.
Percebam que a mesma crítica nós poderíamos, de indutivismo, nós poderíamos aplicar a muitos outros modelos de Estado, ou modelos de produção, de análise econômica do modelo de Estado. Por exemplo, na União Soviética. A história da União Soviética se produziu centralmente com a perspectiva historicista. Então, ou seja, do indutivismo. Então, eles imaginaram como deveria ser e produziram, estabeleceram condições para produzir a realidade daquela maneira. Então, Marx criticaria isso. Aliás, os principais autores marxistas da tradição marxiana, né, ou seja, que seguiram estritamente a compreensão de Marx, nunca consideraram eficiente o modelo soviético, exatamente porque consideravam que era um modelo idealista, um modelo constituído ideologicamente com base no indutivismo. Então, a mesma crítica que Marx fez à Alemanha, autores posteriores, né, que seguiram o seu pensamento, fizeram também ao modelo do Estado soviético no século XX. Então, a gente tem aqui um outro exemplo do historicismo. Essas duas críticas em Marx se produzem a partir de uma projeção de uma perspectiva geral, que é a ideia de que o método é apenas um caminho, você não deve levar, digamos assim, o método às últimas consequências, porque ele é apenas um caminho que demonstra a realidade, para entender a realidade e para produzir interpretação da realidade. Mas a realidade muda. Então, o método precisa se adaptar. O método precisa levar em conta as condições históricas, as condições sociais de mudança. É por isso que ele não pode ser idealista. É por isso que ele tem que saber encontrar um meio termo entre dedutivismo e individualismo para poder se desenvolver. Então, vamos pensar um pouco sobre a proposta de Marx. Marx critica o idealismo tanto na economia política clássica inglesa como na economia política alemã, o historicismo, e ele procura encontrar, procura oferecer para nós um método alternativo, um método que possa servir, digamos assim, melhor do ponto de vista científico, que é o que ele chama de materialismo histórico dialético. Podemos dizer, a começo, que a proposta de Marx é de que as duas abordagens, dedutivismo e indutivismo, precisam funcionar em sinergia, produzindo uma síntese dialética, que é o que ele chama de materialismo histórico. O materialismo histórico, nesse sentido, ele não faz um caminho só, um caminho que seja apenas racionalista ou apenas empirista, seja apenas dedutivo ou apenas indutivo. Ele exige que os dois processos estejam superpostos. Seu método, sua abordagem central dessa proposição de materialismo histórico é uma dialética entre essas duas famílias metodológicas. O método do materialismo histórico propõe que não pode haver uma teoria social sem o mundo real e, ao mesmo tempo, pode haver um mundo social sem um processo de racionalização do pesquisador. Por quê? Porque nenhum de nós, pela nossa estreita condição de sermos apenas humanos, temos uma capacidade de abstração e de isolamento radical em relação à realidade. Nós somos sujeitos ativos que idealizamos a realidade, inclusive quando pesquisamos. Então, nós precisamos ter mecanismos de controle da nossa capacidade de elaboração crítica, desse encontro com a realidade, dessa disposição que temos como profissionais ou como pesquisadores de conseguir encontrar elementos para analisar criticamente a realidade. Então, é por isso que, para o materialismo histórico, de começo, você não pode pensar numa teoria social sem verificar o mundo real. Então, é preciso ir para o mundo, é preciso encontrar o mundo, é preciso ver o mundo. Ao mesmo tempo, não pode haver o mundo social não existe, sem um processo de racionalização, ou seja, por mais que nós nos esforcemos, por mais que
sejamos competentes tecnicamente ou cientificamente, nós não conseguiremos, provavelmente, explicar o mundo tal como ele é. Nós forneceremos uma interpretação da realidade. E a nossa nada garante, ninguém garante que a nossa interpretação é melhor do que outras. Então, nós precisamos compreender que o nosso processo de produzir a teorização, de racionalizar em cima da realidade, é um processo provisório, é um processo, às vezes, até remediado, e que precisa de algum anteparo, né? Precisa de uma certa estrutura. Bom, mas como, afinal, é possível fazer esse materialismo histórico, evitando o idealismo tanto na indução como na dedução, se o objetivo dessa metodologia é produzir uma síntese entre os dois elementos? Nós podemos dizer que há duas ideias centrais na perspectiva metodológica de Marx: o que ele chama de concreção e o que ele chama de abstração. E é por meio do jogo dialético entre concreção e abstração que vai se produzir um método do materialismo histórico. Percebam que o que eu estou trazendo para vocês aqui serve de imediato para nós podermos, nas próximas aulas, adotar uma perspectiva que tenha um certo escopo, uma certa substância, né, metodológica, assim, para analisar a economia política da comunicação. Então, eu não queria começar um curso sem dar um escopo científico para o curso. Mas, o que eu quero sugerir para vocês é que esse joguinho dialético aqui, ele é muito útil na vida profissional e na vida acadêmica de vocês. Então, eu conheço, na lida profissional da comunicação, nós somos muito idealísticas, né? Nós somos muito abstracionistas na comunicação. Tanto na pesquisa como na vida profissional, o tempo todo, eu já estou na profissão e na academia há muito tempo, né? E eu percebo um vetor abstracionista, sobretudo, que domina em muitos profissionais, em muitas interpretações da realidade, em gerações diferentes. Então, eu acho que cabe cada um de vocês, como futuro profissional da comunicação, refletir sobre isso e procurar encontrar mecanismos de interpretação da realidade, porque como jornalistas e como comunicadores, nós fazemos basicamente isso, interpretar a realidade. Basicamente essa é a nossa profissão, de uma maneira que permita um certo controle da nossa carga idealista na validação, na compreensão da realidade. Concreção significa partir do concreto, ou seja, partir dos fatos. A matéria-prima da função profissional do jornalista é fazer concreção. Nós partimos dos fatos, do concreto. Nós não partimos de boatos, nós não partimos de vontades, nós não partimos de ordens abstratas de editores, nós partimos necessariamente do concreto, ainda que economicamente a lida da profissão se produza por meio de comandos editoriais absolutamente abstratos e imateriais. Mas nós só começamos a ter um material de trabalho quando nós fazemos uma concreção, ou seja, uma verificação da realidade. A concreção é a primeira etapa do método de Marx, da economia política crítica. O pesquisador deve estar atento, deve estar ao lado do fenômeno social e deve partir do fenômeno social. A concreção, como eu disse, é a primeira etapa do método do materialismo histórico dialético. Então, vejam a formação da palavra. Em primeiro lugar, concreção tem um prefixo com, que significa junto, significa estar junto do fenômeno. E tem um radical que vem do verbo latino crescere, que significa crescer. Então, concreção significa crescer junto com o fenômeno. Significa andar ao lado do fenômeno, caminhar com ele e ver o crescimento dele como fato social.
É isso que significa concreção, estar ao lado do mundo da vida, estar no mundo da vida. É um fenômeno que eu poderia dizer que também cresce como elaboração do pesquisador, porque não é apenas o fenômeno que cresce, é o próprio pesquisador ou o próprio agente profissional que produz crescimentos de hipóteses, de teorias, de relacionamentos com outros fenômenos paralelos ao estar junto do objeto. Então, num sentido, concreção significa acompanhar, estando ao lado, o crescimento do objeto. Em outro sentido, paralelo, imediato, não é um sentido concorrente, é um sentido complementar. Concreção significa que o pesquisador ou o profissional da área em questão, no nosso caso é comunicação, mas pode ser qualquer área, cresce estando ao lado do objeto. Estar junto com o fenômeno é fundamental na percepção de Marx, porque se vemos o objeto de longe, ele vai se apresentar a nós por meio de aparências. Mesmo de perto, ele continua se apresentando por meio de aparências, porque a aparência é como nós vemos a realidade. A realidade sempre mediada pela nossa consciência. Então, qualquer um de nós vive no mundo, encontrando o mundo, não na sua materialidade, na sua realidade plena, mas por meio de aparências. Qual é a vantagem de estar perto do objeto? É porque, estando perto do objeto, você vai compreender melhor, você vai acompanhar a sua evolução e você vai conseguir perceber as contradições que se produzem entre o que ele é e a aparência que um objeto tem para você, seja como profissional, seja como pesquisador da área. Então, de perto, nós podemos perceber melhor o objeto. De longe, as aparências tendem a dominar. Como é que se faz isso na economia política crítica? Por meio de outra etapa, a abstração. A abstração se produz também quando nós estamos perto do objeto, quando nós estamos ao lado do objeto, quando nós crescemos com o objeto. Por quê? Abstração significa, basicamente, que o pesquisador questiona, ou que o profissional, o jornalista, questiona, duvida da aparência do fenômeno. Abstração significa que ele retira a imediaticidade do fenômeno por meio de uma operação que Marx chama de intelecção, ou seja, produzir intelectualmente uma determinada percepção a respeito do objeto. Se a gente vai compreender a abstração, vamos ver que a abstração é uma palavra que também ela possui um prefixo e uma estrutura que surge de um radical. O prefixo de origem latina, abs, significa arrancar, extrair. É quase o oposto do prefixo com, de concreção. Abs significa projetar. Já o radical provém de um verbo latino, tradere, que significa mão, ou seja, que tem o sentido de segurar. Abstração significa, então, arrancar com a mão, arrancar com a força da realidade, arrancar o fenômeno da sua aparência. A síntese desse procedimento é que, por meio da capacidade de abstrair, o pesquisador ou o profissional produzem a concreção. Então, vocês podem perceber aqui a dialética marxista, né? A tão famosa dialética marxista, que se apresenta porque o método para Marx, ou o método de Marx, dizendo melhor, um procedimento de ir e vir entre concreção, abstração e, novamente, a concreção. Então, você parte da verificação do fenômeno tal como ele é, você reflete sobre isso, né? Arranca esse fenômeno das suas aparências e retorna para a concreção, e você, ao retornar para a concreção, você vai ter uma visão mais clara do fenômeno. Sempre, como é que Marx faz, né? Operacionaliza esse escopo metodológico dele? A gente pode dizer que ele sempre parte de um fato. Não tem nenhuma análise feita por Marx, ou feita dentro do escopo metodológico de Marx, que deixe de partir de um fato. É claro que o conceito de fato, que a gente não está entrando nesse mérito, é um conceito amplo, né? Então vocês podem perceber que fato
é uma palavra que podemos entender como um acontecimento, algo presente na vida real, na vida social. Então, Marx sempre parte de um fato e ele adota, ao partir do fato, uma abordagem fenomênica da vida social, na medida em que parte necessariamente de um fenômeno concreto, de um fenômeno material, e nunca de uma abstração que se possa fazer em relação a esse fenômeno, a esse fato. Bom, podemos dizer que esse jogo entre concreção e abstração é absolutamente central na perspectiva de Marx e a própria essência do método da economia política crítica que ele faz. Sem essa disposição empírica, o conhecimento é impossível, impraticável. E, ao mesmo tempo, sem uma disposição interpretativa, reflexiva, abstrata, também é impossível. Então, é necessário fazer justamente uma síntese dialética dos dois procedimentos, e essa síntese não se faz primeiro uma coisa, depois outra. Ela se faz dialeticamente, ou seja, quase ao mesmo tempo. Podemos dizer também que a grande crítica que Marx faz do idealismo, ela se produz sobretudo, como uma necessidade de que Marx vê de criticar a aparência. E a grande crítica que ele faz ao historicismo alemão, à economia política alemã, é a crítica de que o historicismo alemão percebe a realidade por meio da aparência do que a realidade deveria ser. Então, eles criam estratégias para que a realidade se torne semelhante ou igual à aparência que eles desejam, que eles projetam sobre ela. Por sua vez, a economia política clássica inglesa, ela também produz aparências. Ela produz aparência à medida em que ela observa fenômenos que são concretos, que são reais, como a divisão social do trabalho, por exemplo, e projeta explicações de uma maneira idealista para aqueles fenômenos. São explicações que são ideológicas e que, portanto, produzem novas aparências do fenômeno. Por exemplo, no sentido de dizer que a divisão social do trabalho é natural e necessária, porque sem ela você não vai ter a produção, você não vai ter o ritmo de produção, você não vai ter o volume de produção. Com isso, você consegue justificar coisas como a exploração do trabalho, do trabalhador, o baixo salário do trabalhador, como se fossem fenômenos naturais e necessários para que a economia cresça. Aquele grande mote inglês, né, preciso deixar o bolo crescer para dividir, é uma explicação idealista, na medida em que o bolo cresce, mas ele normalmente não é dividido. Isso a gente pode observar como fenômeno concreto em muitas sociedades. Pessoal, esse é o tema da aula de hoje, tá? Então, estamos abertos aqui para dialogar.